professor Marcelo Abílio Públio, né, sobre as obras de Pierre Kammer no serviço da pesquisa na Rádio Televisão Francesa. Opa! Não pode voltar lá para a Minibio, agora já fomos. Vamos ver. O professor é nosso professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele atuou como professor de criação publicitária e planejamento estratégico nas universidades da PUC, Unibrasil também. É autor do livro Planejamento de Comunicação, Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda, que foi publicado em 2008 pela editora Atlas. Ao longo de sua carreira como publicitário e professor, percebeu que as técnicas utilizadas para provocar interesse no público, principalmente em animação, tanto na publicidade como na educação, não são assim tão diferentes. Por essa razão, faz um doutorado na França, está quase terminando, está com o pezinho já, né, como doutor, e ele tem o interesse, né, de estudar a animação francesa, né, que é o terceiro maior produtor mundial de desenhos animados, de desenvolver desenhos animados que são, ao mesmo tempo, divertidos e educativos. Possui mestrado em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná e graduação em propaganda e marketing pela ESPM de São Paulo. Seja bem-vindo, então. A temática dele, né? No ano de 1960, o mundo está em plena Guerra Fria. A batalha encontra-se no campo das tecnociências. A nação que conseguir a supremacia nesse campo será vista mundialmente como aquela que possui o melhor dos regimes dominantes. De um lado, a Rússia prova, a União Soviética, né, que até o momento a única potência capaz de atingir o espaço sideral. Ela lança, assim, o primeiro satélite artificial, Sputnik, com seu bip-bip infernal, sobre a cabeça dos norte-americanos. De outro lado, o presidente Kennedy apresenta o maior desafio de toda a humanidade, chegar à Lua até o fim da década, evidentemente investindo um grande orçamento para esse fim. As artes desse período, principalmente a animação experimental, não poderiam ficar de fora desse arcabouço técnico-científico. A partir desse contexto, pretendemos demonstrar em nossa apresentação como a arte e a tecnicociências se entrecruzam, principalmente no campo da animação experimental. Então, seja bem-vindo, Marcelo, para falar sobre esse assunto tão intrigante. Obrigado, Elis. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite, da realização do evento, da iniciativa da professora Elisângela, movimentando toda a UTFPR, principalmente o Centro de Desenho Animado, nosso núcleo de desenho animado. É realmente uma iniciativa muito interessante, muito boa para valorizar a animação no Brasil, como a Carla falou, que a gente precisa se fortalecer, se reunir. Agradeço enormemente a apresentação do Marcos Magalhães, sempre um eterno professor da área da animação experimental aqui entre nós. Obrigado, Carla, pela excelente apresentação das técnicas da animação e da aprendizagem da animação. E eu queria trazer uma outra visão sobre a animação experimental, em cima do que a Elisângela apresentou, que é um negócio fascinante, que define não só a animação experimental, como a animação como um todo, essa ideia de ela não poder ser classificada de uma maneira específica, porque ela nos escapa por entre os dedos de toda maneira. Então, assim, é uma definição indefinida, e essa ideia da definição indefinida é a essência da ideia da animação e da animação experimental. Então, a gente está aqui nesse encontro com esses palestrantes muito interessantes, trocando essas informações com esse público bem amável, com diversos comentários, para a gente tentar fomentar um pouquinho mais e conhecer e trocar um pouquinho mais sobre essa percepção que a gente tem sobre a animação experimental. Eu vou propor, para minha fala, uma abordagem um pouco diferente.
Ao invés de eu apresentar a animação experimental e os elementos que eu pretendo trabalhar com vocês, eu pretendo fazer o inverso. Com base em um dos filmes do sujeito que eu vou trabalhar, que é o polonês Piotr Klemler, eu gostaria de apresentar de início esse filme para vocês, e em cima desse filme eu pretendo contextualizar o ambiente político, econômico e sociológico mundial na época em que esse filme foi produzido, para mostrar que a animação também, a animação experimental também é uma antena do contexto de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então, eu vou pedir para a Laís compartilhar a minha tela que eu deixei preparada aqui. É um material que eu vou apresentar a partir do site do INAH da França. Eu não sei como é que vai estar a velocidade de conexão. Então, eu pretendo apresentar isso com um áudio para a gente conversar. É um vídeo de 4 minutos e 30. Caso o vídeo não funcione ou ele fique travando demais, eu retorno e eu discuto em cima dos frames. Mas acho que é interessante que a gente consiga visualizar esse filme para tentar imaginar um pouquinho como é que a gente faz uma análise crítica, como é que a gente faz uma leitura e como é que a gente contextualiza esse filme. É um filme de 1961, chamado Dança. Vou colocar ele à disposição para vocês. Exatamente uma das preocupações que eu tinha é a velocidade da conexão. Vou tentar novamente.
Perfeito. Eu deixo de início o gostinho com vocês para interpretarem numa primeira leitura esse vídeo enquanto eu preparo minha tela para compartilhar. E agora eu vou contextualizar esse vídeo para que a gente consiga fazer uma interpretação um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês a contextualização e a interpretação que eu fiz em cima desse material. O que eu acho muito interessante do material experimental, principalmente quando está próximo do abstracionismo, é essa multipossibilidade de interpretação, é um material multissemântico. Então, eu tentei fazer um resgate histórico para tentar fazer uma leitura desse material. O filme foi produzido em 1961. Eu coloquei esse link aqui para vocês, mas depois eu comento novamente esse link. No contexto histórico, nos anos 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e os anos 60, vocês sabem muito bem que a gente teve uma polarização do mundo, que a gente acabou chamando de Guerra Fria, em que de um lado você tinha a supremacia norte-americana, capitalista, e do outro lado você tinha a supremacia da União Soviética com as ideias do comunismo, e eles queriam mostrar para o mundo qual das duas ideologias era a predominante. E um dos campos de batalha da Guerra Fria era em cima da tecnologia. Com essa ideia da tecnologia, a gente teve, de um lado, a evolução do mercado das potências nucleares, e, de outro lado, a corrida espacial. Em 1957, a Rússia conseguiu mostrar para o mundo a sua supremacia tecnológica a partir do momento que ela mandou um foguete para o espaço com um satélite artificial, o Sputnik 1. A ideia do Sputnik 1 era mostrar para o mundo que a tecnologia russa e as ideias e a ideologia russa era mais avançada que as ideias do Ocidente em torno das ideias da tecnologia norte-americana. Afinal, para você conseguir mandar um elemento qualquer para o espaço, precisa muito tempo de pesquisa e muito material a ser desenvolvido. A partir desse momento, o Kennedy, se sentindo ameaçado e tentando mostrar para o mundo que a supremacia norte-americana era mais interessante, resolveu investir um dinheiro exorbitante
no desenvolvimento da NASA, que foi criado, se não me engano, em 1958, logo depois da ideia do Sputnik, para desenvolver toda uma tecnologia para mandar o primeiro homem para a Lua, coisa que aconteceu, vocês sabem bem, em 1969, de uma forma televisionada, ou seja, uma forma de propaganda para mostrar mundialmente que a tecnologia norte-americana estava mais avançada. Então, nesse mundo tecnológico, que eu chamei de tecnocientífico, muita coisa estava acontecendo. Por exemplo, o primeiro transplante cardíaco aconteceu mais ou menos nesse período. A medicina estava avançando enormemente. A indústria petroquímica também estava avançando bastante, e é mais ou menos nesse momento em que surgem novos materiais, como o plástico. A genética estava evoluindo, a televisão estava começando a aparecer, ainda não existia televisão via satélite, mas era um atributo tecnológico. Então, esse campo das discussões tecnológicas é esse meio em que o Piotr Kammerer estava trabalhando. Para mostrar um exemplo, em 1959, o cineasta Alain Resnais, ele foi chamado por uma indústria petroquímica para fazer um filme chamado O Canto do Estireno, em que ele faz um elogio à produção, a indústria chama Pechiney, um elogio à produção de plástico da indústria petroquímica. Nesse contexto mundial, a ideia de animação experimental, como o Marcos Magalhães falou para a gente, em torno do Norman McLaren, por exemplo, ele estava num momento de ebulição dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele recebeu um convite para ir para o Canadá, onde ele teria toda a liberdade para desenvolver o material experimental dele. Então, nesse contexto, eu consegui encontrar 3 grandes fontes de pesquisa experimental no mundo, principalmente associadas à televisão. A ONF e a NBF no Canadá um pouco menos associada à televisão, porque ela vinha de um período mais antigo, onde as experiências ainda estavam funcionando em torno do filme, e curiosamente é um local que existe até hoje na experimentação do desenho animado. Então, no Canadá, a gente tem a NBF, a ONF, o National Film Board. Nos Estados Unidos, existia uma experiência chamada PBL, que é a Public Broadcast Laboratory, com a ideia de um laboratório, efetivamente, onde fazia-se experimentos em torno da imagem animada. Na França, nos anos 60, em torno de um personagem chamado Pierre Schaeffer, existiu todo um conjunto de experiências que surgiu inicialmente em torno da música eletroacústica. Então, em torno da música eletroacústica, ele foi chamado para a televisão francesa para desenvolver um espaço que ele chamou de serviço da pesquisa da televisão francesa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos e algumas animações que foram desenvolvidas no serviço da pesquisa da televisão francesa. E o que era serviço de pesquisa? O que ele entendia por pesquisa? Ele lançou no jornal francês um anúncio onde estava escrito: o serviço da pesquisa da televisão francesa precisa de pesquisadores dispostos a pesquisar sobre a pesquisa. Dava uma brincadeira de palavras em francês que ficava cherchons, chercheur, qui sache chercher. Ou seja, é bem difícil também de pronunciar, mas a gente procura pesquisadores que querem pesquisar. A ideia é que tipo de pesquisa poderia ser feita. Você tem diversos tipos de pesquisa: fundamental, aplicada, quantitativa, qualitativa, pesquisa sincrônica, diacrônica. Eu coloquei uma lista aqui interminável de tipos de pesquisa, porque não tem algo definido na ideia do serviço da pesquisa na televisão francesa. Numa entrevista, ele fala que o serviço da pesquisa não é um serviço exclusivo de pesquisa científica.
e nem um serviço de pesquisa em novas linguagens para programas de televisão, mas uma mistura dos dois. O que ele fez? Ele criou um arcabouço onde ele misturou artistas e engenheiros, que estão próximos daquilo que eu imagino a tecnociência, para que ocorresse uma relação fértil entre os dois. Ele buscava músicos, cineastas, pintores, artistas plásticos, estudantes de letras, de psicologia, de filosofia, e também engenheiro eletrônico, de eletroacústica, de ótica, etc. Não precisa necessariamente ter diploma, mas tem que ter interesse científico. Então, nesse ambiente fértil de pesquisa, ele começou a questionar novos usos de linguagem para a televisão francesa. A ideia é assim, o paradoxo de toda essa história é que eles questionavam, ou se autoquestionavam, o uso da própria linguagem, mas financiados por uma televisão estatal, levando em consideração que o presidente da França naquela época era um general. Era o general Charles de Gaulle. Então, tem essa relação um pouco de se autoquestionar, mas, ao mesmo tempo, trabalhar novas linguagens de uma maneira mais fértil possível. E como esse arcabouço era constituído de todo tipo de gente, engenheiros que pensavam a ciência, que pensavam a tecnociência e artistas, ao meu ver, os artistas acabavam absorvendo este imaginário coletivo daquilo que poderia ser ciência. E aí eu foco num dos artistas que se encontravam ali dentro, que é o Piotr Kammler, que ele fabricava os seus próprios materiais para a realização da animação. Então, ele criava vidro, ele jogava sobre o vidro talco, areia, tentava trabalhar com novas formas de iluminação. Ele meio que trabalhava sozinho, mas como ele estava dentro desse ambiente, ele se sentia automaticamente influenciado. E a ideia do Pierre Schaeffer, na televisão francesa, era de criar esse casamento entre a música eletroacústica e a imagem. Então, essa animação que eu mostrei para vocês, na verdade, ela partiu de uma música. A ideia do eletroacústico é a ideia de que, através do microfone e de diversas válvulas, a gente consiga capturar o som do ambiente, retrabalhar ele eletronicamente e oferecer uma outra forma de ouvir aquele som que estava no ambiente. E, em cima disso, Piotr Kammler criou a animação dele. Eu coloquei aqui um pouco a filmografia dele, mas é possível, alguns de vocês devem conhecê-lo, outros passei meio rapidamente, mas dá para encontrar diversas informações a respeito desse animador na internet. O filme que eu vou trabalhar é o Dança, de 61, mas tem também, em 66, eu destaco o filme chamado O Planeta Verde, La Planète Verte. Em 68, o Aranha-Elefante, que também tem todo esse contexto tecnocientífico. E em 1988, ele tem um longa-metragem chamado Cronópolis, que vale a pena também dar uma olhada. Geralmente ele é disponível na internet. Eu coloquei também um pouco da filmografia parcial do serviço da televisão francesa, com artistas como o Peter Foldès, que trabalha muito com a animação em eletrônica, com computador, bem à frente do tempo, tem muita metamorfose feita em computação gráfica em 1970. René Laloux, Gérard Patry e a GT, que vocês devem conhecer, do Chris Marker. Enfim, eu vou me ater à animação que eu mostrei para vocês, a animação Dança. Se você colocar em mente
Deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo, se eu não estou falando demais, e eu não estou acompanhando as nossas conversas. Se você colocar na tua cabeça todo esse arcabouço técnico-científico que eu acabei de falar para vocês, tentando imaginar a Guerra Fria, as tecnologias e um artista inserido no meio de engenheiros, você consegue imaginar essa dança, esse filme Dança, como exatamente uma pesquisa científica, onde, no primeiro estado, você encontra os objetos delimitados, expostos ou soltos na natureza. Então você começa a perceber que os objetos eles estão navegando pela natureza como se eles estivessem soltos. E a partir desses objetos soltos, você começa a perceber que eles vão sendo triados, organizados, separados, exatamente como acontece com o método científico, em que você observa uma natureza e a partir dele você faz uma triagem, uma organização para uma futura análise. Então, os objetos são classificados, separados, como se fosse um projeto de triagem científica. O ápice desse filme, que coincide também com o ápice sonoro, é o momento em que, entre todos os objetos, você percebe um objeto azul. E gradativamente a câmera começa a se aproximar desse objeto azul. Se aproximando dele, você percebe que ele é formado por diversas outras fibras, que é exatamente o processo científico, como ele foi desenvolvido a partir de novos aparelhos, novas tecnologias, como o uso do microscópio, ou microscópio digital, o uso da lente, que nos permite nos aproximarmos dos objetos e perceber como ele é composto, qual é a sua composição, de quais elementos vão fazer o todo. Então, esse filme Dança nada mais é do que todo um processo científico em torno de uma natureza, tentando vasculhar essa natureza e melhor compreender essa natureza. Eu deixei como esse último quadro, na verdade, o último quadro do filme O Canto do Estireno, do poeta Victor Hugo, onde está escrito que o homem se serve pela cegueira da matéria. Ele pensa, ele procura, ele cria. Na sua essência viva, os germes dispersados na natureza inteira tremem como treme uma floresta ao vento. Quer dizer, é a ideia do todo ser composto por partes e, ao mesmo tempo, as partes unidas levam a um todo. Paralelamente, nessa mesma época, tinha diversos filmes, e um deles desenvolvido também pelo serviço de pesquisa da televisão francesa, que é esse filme falando de placas eletrólizas e eletrodos unipolares verticais, que são placas de zinco e de cobre, e, curiosamente, azuis e vermelhas, como no filme Dança, do Piotr Kammler. Então, assim, diferentemente à primeira vista, quando você vê esse filme, nos faz pensar nas vanguardas alemãs de 1920. Diferentemente das vanguardas alemãs de 1920, trata-se, nesse momento, de um casamento entre a música e o visual, e o uso de ferramentas tecnológicas que nos permitem amplificar o som através do microfone e amplificar a imagem através das lentes. E a tecnociência existente como o pano de fundo. Então, um outro filme, que eu vou passar rapidamente, mas eu não vou mostrar ele inteiro, trata-se dos cáusticos. Os cáusticos nada mais é do que uma reflexão óptica em torno de metais convexos. Dá esse tipo de figura que, quando amplificados através do som, vocês conseguem perceber ele de uma forma diferente. Esse material também é desenvolvido pelo físico Maurice Franson,
que é a utilização de uma lente extremamente potente para que você consiga ver no mais próximo possível a interferência de uma agulha sobre uma gota de algum líquido. E essas relações que são belas para a ciência acabam também tendo uma questão estética para a animação experimental. Então, eu penso nesse momento, principalmente o serviço da pesquisa da televisão francesa, uma retroalimentação constante entre artistas e cientistas. Eu vejo os filmes experimentais de animação do serviço da pesquisa da televisão francesa como uma representação do inconsciente coletivo das ciências, dos engenheiros e pesquisadores da época. Ou seja, ao mesmo tempo que a arte acaba influenciando a forma de pensar científica, a forma de pensar científica acaba também influenciando as representações artísticas. Num último ponto, se vocês quiserem ver algum filme do serviço da pesquisa da televisão francesa, basta procurar no Google a palavra arte sonora, art sonore, e digita INA, que é o Instituto Nacional do Audiovisual, e vocês vão encontrar um site chamado Fresques, INA, que tem diversos vídeos experimentais desenvolvidos nessa época do serviço da pesquisa da televisão francesa. Coloquei como as minhas referências na sequência aqui, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas ou comentários que vocês tenham colocado ali no chat. Marcelo, encerrou? Sim. Um segundinho. Bom, bem interessante a tua pesquisa, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Tem uma pergunta sobre técnicas e materiais usados, se você tem mais informações sobre isso. Então, enquanto eu falo aqui, se você vai talvez responder ou encaminhar alguma coisa aí nesse sentido. Acho que me parece que foi só isso que perguntaram por enquanto. Então, você começou... Fale. Com relação às técnicas e materiais usados, na verdade, os artistas, eles aproveitaram da existência desse grupo, que é o grupo da pesquisa da televisão francesa, para que eles pudessem trabalhar com equipamentos tradicionais, por exemplo, as câmeras, lentes, microfone e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, que eles pudessem desenvolver novos aparelhos. Nesse período, um sujeito, um inventor, tinha diversos inventores, chamado Jean Dejoux, ele inventou, a partir de uma caixa de sapato, um espaço onde, ao invés de você desenhar separadamente e depois fotografar usando um banc-titre, você poderia desenhar diretamente nesse material. Chamava-se animográfico. E ao invés de trabalhar com 12 quadros por segundo, ele fazia um processo de transição através de um jogo de luzes. Mas isso era numa caixa de sapato com luzes colocadas ali dentro. Eles fizeram toda uma série de animações que foi difundida na televisão, chamado Os Shadocks, que vocês podem encontrar facilmente, SHADOKS, e vocês podem encontrar, é um material que gira em torno da ideia científica da física do absurdo, que eles chamam de patafísica, que é muito interessante, e assim, a ideia realmente era experimentar, estando no meio de diversos engenheiros eletrônicos, diversos engenheiros, inventar novos materiais, quebrar os materiais, reconstituir de uma nova forma para que consiga se trabalhar uma nova linguagem.
Marcelo, dentro disso tem uma pergunta aqui se existem documentos, pesquisa em textos sobre as obras lá no Instituto UINA. Se eles produziam documentos em texto sobre as obras. Eles têm, Também. eles têm um arquivo, no qual faz parte do meu projeto de doutorado também, ir até lá e encontrar materiais que eles desenvolveram de storyboard, de roteiro, de tudo aquilo que eles arquivam, né? A França, como Elis comentou logo no início, ela conseguiu alavancar-se ao terceiro país produtor mundial de animação, e eles têm um negócio muito bacana que é a preservação desse material através do Instituto Nacional do Audiovisual. Então, essa ideia de arquivagem e de deixar disponível. Eu não sou francês, eu não tenho nenhuma nacionalidade, eu simplesmente fui até lá com uma carteirinha de estudante, pedi acesso aos arquivos, e eles me forneceram acesso aos arquivos para que eu pudesse desenvolver as minhas pesquisas. Infelizmente, eu conheço pouco material escrito em português do Instituto Nacional do Audiovisual, que, na verdade, é uma derivação do Instituto da Pesquisa, do Serviço da Pesquisa da Televisão Francesa. Eles acabaram, em 1975, o Serviço da Pesquisa da Televisão Francesa, quando Pierre Schaeffer saiu, e eles se transformaram no Instituto Nacional do Audiovisual, do INA, onde eles trabalham também, frequentemente, com essa ideia de resgatar material. Eles estão escaneando celuloides, folhas de celuloide para deixar disponível para o público. Eventualmente, eles recuperam um material, um vídeo ou outro, para ficar disponível, mas eles trabalham com um segmento freemium. Quer dizer, tem muito material disponível e tem muito material para acesso em que você pode pagar por mês para ter um acesso mais profundo nesse material audiovisual. Agora, o material físico, eventualmente, se alguém precisar, aí tem que entrar com um pedido, mandar um e-mail para eles, pedir acesso a esse material, e assim que eles liberarem, tem que ir até lá para fazer esse tipo de acesso de pesquisa. Então, Marcelo, tem mais alguns comentários aqui, ó. O Rogério fala que lembra o caso do Stan Van Der Beek, que também trabalhou com engenheiros no começo da animação computadorizada. Fábio Yamagi pergunta que outros animadores experimentais contemporâneos do Kammler no leste europeu você destaca? E mais uma pergunta aqui do Beto. É possível afirmar que a animação era utilizada também como instrumento de propaganda, dado o contexto histórico? São perguntas bem abrangentes, assim, mas se você puder dar uma pincelada. Sim, obrigado, Fábio, pela pergunta. Vamos por partes. Outros animadores, assim, no próprio serviço da pesquisa francesa, da televisão francesa, a gente tinha o Peter Foldés, se não me falha a memória, húngaro, e depois passou pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, que desenvolve muita pesquisa nessa área da animação experimental computadorizada. O Robert Lapoujade, que trabalhava também no serviço da pesquisa. O René Laloux, que fez o fantástico longa-metragem La Planète Sauvage, o Planeta Selvagem, que, para quem não viu, vale a pena ver esse material feito todo em cutout, todo em papel recortado. O material do... Ai, meu Deus, tem tanto nome na cabeça que eu acabo misturando os nomes. O material do Chris Marker, que é o LaGT, feito todo em movimentos fotográficos, que é um material experimental fantástico, em torno da ficção científica também, vale a pena dar uma olhada. E, enfim, existe o Jacques Rouxel e o René Borg, principalmente esses dois. O René Borg está no início de toda a produção de séries para televisão infantil francesa,
Então, ele fez o Um de Dauphin Blanc, ele fez o Watu Watu, e o Jacques Rouxel, que fez muito material de publicidade e muito material de propaganda, assim, faz sentido. Principalmente, já que o Fábio Yamagi comentou sobre o leste europeu, vale a pena ver o material da produção do leste europeu, nesse sentido de realmente é uma propaganda dúbia. Ao mesmo tempo em que você tinha a ocupação soviética, se você observar os filmes sobre uma ótica soviética, você vai perceber que ele é um elogio à ocupação soviética. Mas se você perceber sobre uma ótica uma ótica mais popular, tentando pensar no oprimido, você percebe também que é uma crítica sobre a ocupação soviética. Então, essa ideia de ser um material próximo da abstração permite essa dupla leitura. Tem bastante coisa para a gente discutir sobre isso, mas infelizmente o tempo é curto. Mas essa ideia histórica na Europa, no leste europeu, é fascinante para a gente debater. E acho que colando com essa pergunta aí, Marcelo, se você consegue responder de forma breve, se é possível afirmar que a animação era utilizada como instrumento de propaganda, dado o contexto histórico? Pergunta do Beto Ueshi. A propaganda, agora, como a gente está... ela tem que ser muito bem definida. Então, a ideia é assim, se você tem como provar que ela foi patrocinada por um determinado poder político com um objetivo de persuasão, a gente pode dizer, sim, que era uma obra de propaganda. Agora, enquanto não houver documento comprovando isso, ele fica, assim... Ela está sujeita a diversas leituras, sim. Você tem o material da época da guerra que você tinha a intenção de ser propaganda, mas logo depois isso acabou sendo meio que apagado. Eles chamam de propaganda cinza, mas não tem uma prova específica para dizer isto tinha tal intenção. Certo. Eu acho que não temos mais perguntas aqui, Marcelo. Eu acho que era isso. Agradeço novamente a oportunidade, fantástica a ideia do Experimenta Anima da Elis, minha também. Nosso, né? Nossa, várias pessoas, muitas pessoas. Obrigada, Marcelo. Nossa, adorei conhecer mais sobre as obras. Eu vou pesquisar ali depois, tenho bastante interesse. O pessoal gostou também. Muito obrigada pela presença, pela participação e pela coprodução aqui também, né? Tá bom? Até mais, Marcelo.